o que for. O que eu quero frisar é que a gente tem uma maturidade de assistir esse vídeo, porque a minha intenção é falar sobre a tutela dos militares na história do Brasil. Uma coisa que vem acontecendo, que aconteceu nessas últimas eleições, nós temos uma grande quantidade de militares ou ex-militares ou militares da reserva eleitos, né? Uma coisa que não se via desde 1985 com a abertura democrática. Então talvez isso nos indica que a Carta Democrática de 88, a Constituição de 88, talvez ela esteja ultrapassada, não sei, os candidatos falaram aí em mudar a Constituição e depois levaram uma certa pressão da Globo naquela entrevista e se propuseram e disseram que não vão mudar a Constituição, né? Não vão fazer uma Constituição como o general Mourão, que é vice de Bolsonaro, disse que ia fazer uma Constituição desde cima, né? E Fernando Haddad queria fazer uma Constituição que lembra um pouco mais conselhos populares atuando na política, como se fossem os soviets, né? Uma coisa, não exatamente assim, mas uma coisa que lembra um pouco essa prática que aconteceu na União Soviética, né? Mas o que eu gostaria de frisar é que a nossa república mesmo, quando ela foi proclamada por militares, né? O nosso primeiro presidente republicano, Marechal Deodoro da Fonseca, não dispensa apresentações, era um militar, né? E seguido dele veio Floriano Peixoto, que também era militar, e o governo de Floriano Peixoto foi um governo muito turbulento, né? Pois teve a revolta da Armada, a revolta federalista no Sul, que tinha um sujeito chamado Júlio de Castilhos. Por que eu quero falar de Júlio de Castilhos? Porque ele é muito importante para a gente entender também a filosofia que permeou esse meio militar, esse meio da república, que é a filosofia positivista, né? O Sul sempre foi marcado muito por essa ideia positivista, bem como alguns lugares do Nordeste, também Pernambuco e Alagoas tem uma tradição positivista muito forte, tanto que diversos presidentes que tivemos que eram alagoanos têm esse viés positivista. E no Rio Grande do Sul, onde tinha o antigo Terceiro Exército, né, que era o Exército de Fronteiras e tudo mais, que era a zona militar mais importante do país, de onde veio Getúlio, de onde veio uma série de políticos também. Tanto na direita quanto na esquerda, eles são permeados por essa questão positivista. O que é o positivismo? O positivismo é uma filosofia de Augusto Comte, que é o pai da sociologia, que ele chamava de física social, que ele diz que nós temos que elevar o estado racional e científico frente a outros estados ou estágios que são como se fosse uma linha progressiva. Você tem o estágio teológico, o estágio metafísico e o estágio positivo ou científico. Isso pode ser tanto na vida de uma pessoa, na progressão dessa pessoa, quanto num estado. E superando o estado metafísico, esse estado científico, ele é um estado que vai elevar a razão, a ciência vai tomar conta de tudo, e não vai mais ser ditado por questões como a metafísica, para além da física, que seria coisas religiosas, ou o animismo do teológico, seja ele politeísta ou seja ele monoteísta também, né? E essa filosofia positivista, ela inclusive gerou uma religião, entre aspas, vamos dizer assim, né? Que tem tanto a igreja positivista no Rio Grande do Sul e no Rio de Janeiro tem uma também, onde as pessoas se reuniam para defender o lema que inclusive está na nossa bandeira, que era o amor por princípio, a ordem por base e o progresso por fim. Tanto que vem aí a nossa frase, ordem e progresso, né? É uma frase que Benjamin Constant, Benjamin Constant brasileiro, o brasileiro, não o francês, né? Quando elaborou enfim, acabou sendo adotada pela nossa bandeira republicana, né? Depois com a República, né? E essa república nossa, ela foi, além de ser influenciada pelo positivismo, ela foi uma república que se opunha também a todas as questões que lembravam a monarquia, a religião. O Natal foi abolido, né? Os feriados religiosos foram abolidos do início da república, né? Tivemos que inventar a nossa república, né? O Brasil não tinha um movimento, tirando aquele movimento de pessoas como Quintino Bocaiúva e outros republicanos notórios que existiram, né? Mas não tinha uma república, não tinha um hino, não tinham símbolos, não tinham elementos que lembrassem, por exemplo, a República Francesa. Tanto que disseram, não sei, carece fontes a gente pesquisar isso, que quando a República Brasileira foi proclamada, se cantou a Marselhesa, né? Cantou o hino francês, porque não tinha um hino. O hino que tinha era o hino da independência, monárquico e tudo mais, né?
Um outro personagem muito importante foi Silvio Romero. Eu li um livro dele, um livro pequenininho dele, que fala sobre esses primeiros anos republicanos, né? E ele se opunha ferozmente ao positivismo, apesar dele ter uma veia muito positivista também, né? Ele trazia à tona questões como de Herbert Spencer, que também foi influenciado pelo positivismo. Mas o que acontecia nesses primeiros anos da República é que existia uma divisão entre os positivistas, que defendiam uma intervenção militar e do Estado na vida política, e os liberais, que defendiam menos Estado na política, né? Tanto que teve Rui Barbosa também, que foi um entusiasta desse movimento, tanto liberal quanto positivista. Ele é uma figura que foi admirada por ambos os lados, uma figura um pouco ambígua, né? Um pouco como alguns outros políticos que tivemos, né? O primeiro presidente civil foi Prudente de Moraes, mas seu governo foi marcado também pelo massacre de Canudos, que foi acontecer inclusive tempos depois, até perto do governo de Venceslau Braz, em 1914, quando o Brasil entra na Primeira Guerra Mundial, né? Teve a revolta da Chibata, algumas coisas que foi posterior, claro, né? Mas que algumas coisas que a gente, posterior a Prudente de Moraes, que algumas coisas que foi uma época que a primeira república, a República Velha, como era conhecida, ou do café com leite, que o poder se alternava entre São Paulo e Minas Gerais, foi marcada por essa revolta de positivistas, principalmente, que queriam uma centralização, um governo centralizado, né? E o que foi anti-oligárquico, que tirasse da oligarquia o poder que dominava naquela época. Isso foi desaguar num movimento chamado tenentismo. O tenentismo foi um movimento que aconteceu durante os anos 20, principalmente em 1922. Você tem os 18 do Forte Copacabana, que tentaram um golpe contra o governo e foram praticamente todos dizimados, onde 17 militares e um civil se uniram para fazer essa façanha, né? E depois teve a Revolução de 1924 aqui em São Paulo, contra o governo de Arthur Bernardes, né? O mineiro Arthur Bernardes, né, que tinha uma rivalidade com Hermes da Fonseca, e vários militares de baixa patente ou média patente, como tenentes, cabos e sargentos, encabeçaram esse movimento, que ainda não tinha basicamente algo formado, um corpo formado, ou uma ideologia em si formada. Você tinha tanto comunistas, que o comunismo começava a crescer no Brasil e na América Latina como um todo. O Partido Comunista Brasileiro, o PCB, surgiu em 1922, foi formado por anarquistas em 1922. E esses militares, eles tinham essa filosofia, né? E você pode perceber que a nossa frágil democracia, se é que se poderia falar de uma democracia naquela época, existia muito coronelismo, voto de cabresto, tudo isso mais, mas ela já era almejada e influenciada exatamente por generais, né? O que foi acontecer depois na Revolução de 30, com a chegada de Getúlio Vargas ao poder, que é uma revolução que foi marcada, que marcou a diferença de uma mentalidade entre a República Velha e a Nova República, que vamos dizer assim, né? Que seria uma república centralizada, onde o Estado foi forjado, um Estado clientelista, algo mais ligado ao corporativismo. E o positivismo influenciou muito esses militares que apoiaram a chegada de Getúlio Vargas ao poder. Getúlio Vargas era um civil, não era militar, mas foi o que vamos dizer assim, uma certa contra-revolução, que eu acho que é a melhor palavra, civil-militar. Lembrando que para você ser ditador, a ditadura não necessariamente é militar, você pode ter uma ditadura civil também, né? E o que aconteceu no chamado governo provisório, teve a Revolução de 32, que os paulistas, para implementar uma constituição liberal e se opondo à oligarquia do charque e do couro, que era do Rio Grande do Sul e da Paraíba, fizeram uma revolução em prol da oligarquia paulista, que era a oligarquia do café. O que vale lembrar é que no meio militar, tanto a esquerda quanto a direita era muito forte. Você tinha os integralistas, que eram basicamente quase todos eles marinheiros, que inclusive criaram a Província do Mar no Rio de Janeiro, né, que era uma província fictícia por conta da Bahia, do Rio de Janeiro e do litoral, da parte litorânea do Rio, né? Tinha muito marinheiro lá, então eles criaram a Província do Mar, que era uma província fictícia integralista, que era com elementos fascistoides,
E você tinha Luiz Carlos Prestes, que tinha participado da coluna Prestes Miguel Costa, lá nos anos 20, com o tenentismo, né? Ele tinha se assumido comunista, né? Ele foi um tenente também, e o que vale lembrar é que boa parte dos comunistas eram ligados ao exército de terra. Então você tinha, tanto na esquerda quanto na direita, predominantemente os militares tomando a frente. Então o Brasil é um país que os movimentos, hoje nem tanto, mas os movimentos, eles sempre tiveram uma influência muito forte da questão da caserna, dos militares de caserna, vamos dizer assim, né? Tem um brasilianista chamado Thomas Skidmore, que escreveu um livro, um brasilianista que fez vários livros sobre a história do Brasil, de Getúlio a Castelo, que é um livro que fala desse período, principalmente, né? Que depois nós tivemos um período muito curto, chamado período democrático, de 1946 a 1964, né? E você tem nesse período o que chamou de democracia populista, né? Vários populistas tomando a frente com a volta de Getúlio em 1900 que foi se suicidar em 1954, né? Com a briga entre a UDN e o Partido Trabalhista Brasileiro, que era de Getúlio Vargas, né? E o que vale lembrar é que nessa época do período democrático, quando você teve a ruptura novamente com os militares tomando a frente em 64, que foi na verdade o Congresso presidido por Ulisses Guimarães, que afastou o presidente João Goulart e tudo mais, você teve militares também, que nisso pouco se fala, né, que foram fiéis a João Goulart, que foram fiéis ao modelo democrático. Como um deles foi Teixeira Lott, um general Teixeira Lott, um militar, que foi apoiado inclusive por nacionalistas também, porque ele se opunha ao Jânio Quadros, que renunciou também, o Jânio Quadros, antes de João Goulart, depois assumiu o poder, porque naquela época presidente, você votava para presidente e você votava para vice, as chapas eram separadas, né? Então você podia ter um presidente de um partido de direita e um vice de partido de esquerda, era uma coisa que acontecia, né? Tivemos o governo militar, não vou nem entrar nesse mérito, né? Governo militar com os presidentes Castelo Branco, que veio dessa tradição positivista também, Costa e Silva, que tem uma linha mais nacionalista, depois você teve o Garrastazu Médici, né, que já é uma linha mais dura também, depois o Ernest Geisel e depois o João Figueiredo, que foi quando teve a abertura democrática em 1985, né. Então nós tivemos essa tutela dos militares ao longo da nossa história republicana, né? E vale lembrar que essa história republicana, tivemos diversas constituições, né? A primeira em 1891, depois tivemos em 1934, depois tivemos em 1946, 1967, depois 1988. Você pode perceber que tivemos várias... A República Brasileira, ela não é muito bem constituída. Na França também, de certa forma, isso ocorreu. Uma das últimas constituições foi aquela de Charles de Gaulle, uma constituição feita por um general, né, nos anos 50, né, uma constituição que tem um caráter um pouco mais tirânico, despótico. A nossa Constituição de 88, ela foi de todas elas a carta mais democrática de todas, que garantia direitos sociais, principalmente, né? Falava da função social da propriedade privada, da questão dos direitos de manifestação, de liberdade de imprensa, tudo mais, principalmente o artigo 5º, né? Que é muito importante a gente saber do artigo 5º, que fala de todos os nossos direitos e deveres, né? Enfim, de lá pra cá, o que eu tenho percebido é que talvez esse modelo ele esteja chegando ao fim, não só por conta da crise, né? Porque nós temos uma filosofia, como eu disse aí ao longo da história, com a tutela dos militares, do soldado cidadão. No Brasil, é o contrário do que acontece nos Estados Unidos. Nos Estados Unidos é o cidadão soldado. Lá você tem uma sociedade civil muito forte, que ela é aquela que garante a Constituição e a democracia do país. Você tem inclusive milícias compostas por civis, que são as milícias estatais contra o governo federal, contra o governo tirânico, defendendo a municipalidade, a questão distrital. A gente não tem isso no Brasil. No Brasil, a questão da cidadania, ela se dá através das fardas, né? Pelo menos aconteceu isso por muito tempo, né? E aí o que acontece é que você tem a questão do soldado cidadão. Então você pode perceber muitas cidades do interior, né? Eu tenho primos no interior também, e isso é uma coisa que acontece muito. O que resta para essas pessoas, grande parte das vezes, é entrar numa corporação militar, entrar numa polícia. Basicamente o futuro daquela pessoa vai ser uma unidade militar, né? E essa unidade militar, ela tem o reconhecimento da população de ser o detentor da cidadania, né?
E isso é uma coisa que está enraizada na nossa cultura, talvez por a gente ter exatamente sido uma república de militares até agora, né? Só que o que acontecia é que dos anos de 1989, quando teve a primeira eleição direta, até agora, a gente não teve, por exemplo, os militares tomando a frente ou participando tão ativamente como está acontecendo agora. Não estou criticando, não estou falando se isso é bom ou se isso é ruim. Vou deixar que vocês cheguem a essas conclusões. Mas o fenômeno Bolsonaro também ele tem essa questão muito forte de você achar que as instituições militares elas são detentoras da questão cidadania da pátria e de tudo mais, né? Elas são aquelas que vão garantir a ordem e isso é uma coisa muito positivista também. O positivismo está muito enraizado na nossa sociedade. Dessa forma também acontece exatamente isso, né? Não diria talvez fascista, porque a palavra fascista o fascismo ele tem uma características mais propícias do Estado gigantesco, da questão do partido fundido com um líder só, né? Como aconteceu com Mussolini e com Hitler e tudo mais. Embora esses militares, boa parte deles tivessem medidas econômicas liberais, que são medidas totalmente opostas do fascismo, né? Mas talvez no discurso se aproxima um pouco do fascismo por essa questão de ordem, essa questão um pouco mais nacionalista que vem acontecendo ultimamente, né? Então eu acredito que esse fenômeno Bolsonaro, em tempos de crise ele acontece, ele vem à tona, porque em todos os tempos de crise da história brasileira, principalmente da história republicana brasileira, os militares tomaram a frente, eles sempre foram árbitros, né? Isso é o que o Thomas Skidmore fala, né? Os militares sempre foram árbitros da história brasileira, né? E isso é uma coisa que poderia acontecer na esquerda também, né? Existem muitos militares de esquerda, militares que, como você pode acontecer no nosso país vizinho aqui, o Hugo Chávez era um paraquedista, ele era um militar, se não me engano era coronel, né? Da brigada paraquedista, que era de esquerda, né? Então, o que a gente chama de repúblicas bananeiras, né? Repúblicas muito enfraquecidas, que são as repúblicas da América Latina, elas ainda têm um caráter muito forte militar, talvez por conta da revolução dos crioulos, né? Que eram os espanhóis nascidos na América contra os chapetones, os provinciales, né? Que eram os espanhóis mesmo da metrópole que tinham os cargos superiores. Esses militares subalternos fizeram revoluções que eles chegaram ao poder e eles fizeram um movimento conhecido como caudilismo, né? Que a gente não teve muito isso no Brasil porque a nossa independência foi proclamada por um monarca, mas há quem diga que o nosso caudilho foi Dom Pedro I, né? Então esses generais foram os caudilhos, os presidentes que tomaram conta e que foram aqueles que concederam direitos, como o Perón na Argentina, também muitos anos depois, é claro, foi aquele que concedeu os direitos trabalhistas e populares na Argentina, bem como o nosso Getúlio Vargas, que é visto ainda como o pai dos pobres, né? Eu não sei onde isso vai dar. Eu acho que tem aspectos positivos e aspectos negativos, como em qualquer governo, como em qualquer situação, tendo os militares à frente ou não. Mas eu só espero que se houver alguma mudança na Constituição, ela seja uma mudança para melhor e que a gente não perca nossas garantias e direitos, principalmente a liberdade de expressão, que faz com que eu possa fazer um vídeo desse para vocês aqui e outras pessoas, claro, não com fake news e coisas difamatórias e enfim, criminosas até, mas que possa fazer com que a gente tenha um debate, uma coisa um pouco mais madura e que profissionais de sociologia das humanas como eu possam continuar tendo senso crítico em sala de aula, senso crítico para com os seus alunos, na sociedade, em casa, numa família, seja lá o que for. A democracia é uma arena dos contrários, é o conflito dos contrários, como dizia Karl Popper, e eu espero que ela seja fortalecida com um debate e com a multiplicidade de visões e que a gente tenha que sempre evitar a ditadura, seja ela à direita ou à esquerda.